Uma boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui da série do Grupo Espírita Luzes da Verdade de Horizontina, neste momento para conversarmos sobre mais um assunto da doutrina espírita, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre as nossas ações, sobre a nossa vida, sobre o nosso cotidiano, o que possibilita a nossa melhora enquanto seres humanos encarnados aqui neste planeta. Vamos conversar hoje sobre a melancolia, utilizando o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 5, no item 25, que fala então sobre este sentimento, sobre a tristeza, sobre a melancolia. Vamos aproveitar esse tema para relembrar a campanha, então, que ocorre no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, aonde a Federação Espírita Brasileira fala sobre essa valorização da vida, né? Então, o dia 10 é o dia de prevenção ao suicídio, né? Todos os locais, todas as cidades do nosso país, e também é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Este tema, então, tem a ver com o Setembro Amarelo e fala sobre este sentimento que é a melancolia. A melancolia é tratada, então, no Evangelho, nesse capítulo 5, nos traz o seguinte questionamento: sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em 1864, um dos espíritos luminares já nos falava: é que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, ele se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, ele cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Vamos considerar aqui, então, todos os princípios que a gente relaciona, então, à doutrina espírita, né? Que tem a questão do Deus como o criador do universo, que tem a questão da imortalidade da alma, que tem a questão da reencarnação dos espíritos na nossa evolução humana, a questão, então, da pluralidade dos mundos, e o que traz para nós essa questão de sentir a tristeza e de se abater. Por quê? Aqui, então, esse espírito fala a respeito desta questão e essa influência que sentimos. Dando sequência, ele fala: crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem à vontade. Ele vai nos dando dicas. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busquei neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Ele vai seguindo, dizendo: lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso dessa aprovação, em relação exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e as tribulações, então ele já novamente fala: sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai os resolutos, duram poucos e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Então, neste capítulo, já vimos lá em 1864 essas instruções. Então, este sentimento, ele é inerente ao homem que está encarnado aqui na Terra, a todos estes espíritos.
E ele fala: sede fortes e corajosos para suportar. Vinícius de Lima Lousada fala, no livro A Casa sobre a Rocha, no capítulo 8, sobre a melancolia também. O espírito de François de Geneve, que falava no item anterior, ditada provavelmente num grupo espírita bordelense, se dedica a caracterizar essa melancolia, delineando as marcas que deixa na alma, sua causa espiritual, e apresenta também estratégias de superação desse sentimento. Fala do uso enérgico da vontade para escapar do estado de prostração que a melancolia deixa naquele que a cultiva. O autor também relata que as provas consistem, então, nas vicissitudes enfrentadas na vida corporal que são necessárias ao desenvolvimento do espírito, tanto em questão de inteligência quanto em questão de evolução moral. Assim, diante dessa opressão, dos desafios que a vida corpórea, nós nos sentimos abalados, abafados em nossas possibilidades, e a realidade extrafísica pode parecer sempre mais atrativa, por força daquilo que a respeito dela trazemos nos arcanos do nosso inconsciente. Então, inconscientemente, sabemos que existe uma felicidade que é uma lembrança no nosso inconsciente. E o autor, então, continua: Lousada, certamente que uma demorada reflexão acerca de si mesmo permite ao indivíduo perceber que a grande gênese de seus conflitos está na sua consciência, e que ele mesmo conduz-los consigo em qualquer dimensão da vida, porque a morte, então, não elimina o remorso nem as imperfeições do espírito. Então, as lembranças estão conosco no nosso inconsciente. Joana de Ângeles traz, através de Divaldo Franco, também um pouco sobre esse tema. Essa melancolia profunda que chega sorrateira e se enraiza no coração é saudade de regiões mais felizes, onde a dor não mais tem razão de ser. E o espírito aspira por ali viver, emanado ao corpo, como se estivesse encarcerado em cela estreita, as forças se lhe diminuem, fazendo-o cair em abatimento. Essa tristeza inexplicável que derrama sombras nas paisagens íntimas resulta algumas vezes de recordações de fatos ditosos, ora distantes, que parece não mais se repetirão. E ela segue ainda: que o espírito, sentindo-se impedido de fugir dessas algemas carnais, aqui do corpo carnal, entorpece-se e tomba em desânimo. Esse desencanto insistente que tira o coração de lutar e leva à depressão provém da consciência do degredo que o espírito experimenta na terra, longe dos afetos e da paz que não consegue reencontrar. Sabendo-se em situação penosa, de provação necessária aqui, receia não conquistar a liberdade para voar. Tais acontecimentos podem tornar a existência mais amarga, extenuando o ser em luta, que lentamente ele se entrega e exaure. Joana de Ângeles ainda continua que há outros motivos para essa tristeza que resultam dos problemas naturais da atual existência, dos enfrentamentos desta provação, contribuindo para a infelicidade, especialmente quando considerada do ponto de vista do imediato. Então ela dá outra dica: resiste com todo vigor às sortidas desses estados da alma. Eles terminarão, se perseveram, rompendo as forças da tua vontade e dos elos que mantêm o espírito ligados ao corpo. Então fala que recorda-te que após a morte esplende luminoso dia, como a enfermidade sucede à saúde. É natural que aneles por mais largas conquistas. Para isso, aqui estás, neste mundo, em luta contínua, ao lado de outros espíritos também necessitados, a fim de que todas evoluam qual ocorre contigo mesmo. Quando concluídas as tuas provações, que deves enfrentar com resolução, librarás ditoso nesses lugares de plenitude que nos aguardam, após necessárias aflições terrenas. Então, ela está nos dando aqui
mais umas instruções em relação a quanto proveitoso deve ser essa nossa busca. E o quanto é comum esse sentimento para nós e para os outros espíritos que aqui nos acompanham. Kardec fala, então, no Livro dos Espíritos, nessa questão 921, neste item que fala sobre as penas e os gozos terrestres. Tão atual desde a sua publicação. O homem que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária. É como uma parada momentânea só numa hospedaria precária. Ele sabe da pluralidade dos mundos. Ele consola-se facilmente de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem, que deve conduzi-lo, então, a uma posição tanto melhor. Quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para realizá-lo. Vinícius Lousada, então, fala que a vontade de liberdade da alma não deve significar desejo de morte. Muito pelo contrário. Deveria se instituir em um impulso para instigar o ser na busca de saberes, ações e aspirações elevadas em sintonia com o desenvolvimento dos seus próprios potenciais, que vai mobilizar o crescimento e a felicidade possíveis aqui neste planeta que habitamos. Por outro lado, o desejo pela morte revela um aprofundamento dessa melancolia, dessa tristeza, que se configura, então, numa patologia, que muitos podem falar sobre, explicar, então, em relação à depressão, que ela é catalogada já pela medicina moderna, né, cujos recursos terapêuticos o indivíduo, com o apoio de seus familiares, deve buscar. Então, a gente precisa estar atento a esse sentimento e ao seu aprofundamento. Ficarmos observando o nosso comportamento, os nossos pensamentos e buscar esse apoio quando necessário. Fala que a depressão se diferencia dessa tristeza normal e pode ser compreendida como um distúrbio de humor que desequilibra o universo emocional da pessoa. Consiste, então, numa experiência subjetiva muito dolorosa para quem sente, produtora de um sentimento profundo de perda. Os processos depressivos, eles estão marcados pela ausência de um sentido existencial e alteram o modo como a pessoa lida com a subjetividade dela e com o mundo. A depressão pode ser encarada como um alerta da alma, a fim de endereçar o enfermo, a pessoa que precisa, para a busca de sentido, o conhecimento de si mesmo e o cultivo do auto-amor, estratégias psicológicas necessárias para o encontro saudável consigo mesmo. Então, este alerta da alma, essa busca de auxílio, ela deve acontecer. Leonardo Machado fala no livro Vida Saudável e Feliz sobre a tristeza, que nos dias odiernos a tristeza e a dor, elas são consideradas inimigas implacáveis. Porém, muito elas podem ensinar e construir nas nossas vidas. A tristeza também pode servir como sensibilizadora da nossa alma, levando-nos a vislumbrar outras perspectivas que anteriormente nossa ilusão não nos permitia. Jesus, portanto, tinha razão. Há um choro que eleva e ensina. Há uma tristeza que sensibiliza e transforma. Há uma aflição que mobiliza e modifica. E por isso mesmo são bem-aventurados em nós. Bem-aventuradas também por darem ocasião ao homem de provar a sua fé e a sua perseverança. Se fala em dar novos significados aos momentos difíceis da existência, fazendo deles molas propulsoras para o próprio engrandecimento. Muito temos a pensar sobre as tristezas e sobre o momento de aflição e angústia a qual estamos passando, esse momento de transição planetária. Devemos refletir o que a pandemia trouxe às nossas vidas, a vida dos nossos convívios, dos nossos familiares, para que possamos refletir sobre ela. Como ela pode ser
essa busca de aventurança, essa ocasião para provar a nossa fé e a nossa perseverança. Kardec fala, então, na questão 921 do Livro dos Espíritos, esta seguinte pergunta: há males que são independentes da maneira de agir, que atingem o homem mais justo? Não há algum meio de preservar deles? A resposta dos espíritos luminares, que nesse caso ele deve se resignar e suportá-lo sem murmurar, se ele quer progredir. Mas ele possui sempre uma consolação na sua consciência, que lhe dá esperança de um futuro melhor, se faz o que é preciso para obtê-lo. Então, mais uma vez, a gente tendo essa certeza da reencarnação, da evolução dos espíritos, dessa possibilidade de busca, dessa confiança em Deus justo, nessa confiança na pluralidade dos mundos e nessa possibilidade futura de paz, de tranquilidade e de um mundo cheio de amor. Seguimos, então, com o livro Fonte Viva, onde Emmanuel, através do Espírito, Emmanuel, através de Chico Xavier, nos falava sobre o capacete da esperança. O capacete, então, fazendo uma analogia, é a defesa da cabeça em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento. Então, Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, confiante em Deus, além do capacete da esperança na salvação. Se o sentimento muitas vezes está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio em muitas ocasiões sofre o assédio do desânimo, à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. Ele continua que é imperioso reconhecer que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante, por agir e melhorar continuamente pessoas, coisas e situações em todas as particularidades do caminho. Por isso mesmo, talvez, Paulo não se refere a touca protetora. Ele fala em capacete. Chapéu quase sempre indica passeio, descanso, lazer, quando não define convenção no traje exterior, de acordo com a moda só. Capacete, porém, é indumentária de luta, de esforço, de defensivo. Então, esta analogia. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, esforçado, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema. Emmanuel também, no livro Vinha de Luz, fala, através de Chico Xavier, sobre a esperança, também falada em outra forma em relação ao capacete. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé. Mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer quando querem o pão do corpo e a lição espiritual. Mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes, nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traças inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas.
desperta propósitos diferentes e cria modificações redentoras sobre visões mais altas. É como se a noite espera o dia, a flor, o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença, na desilusão ou na dúvida, na lágrima, na dor ou na dilaceração, será socorrido sempre por Deus, porque confia na sua existência, com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da nossa escola evolutiva, do nosso planeta de aflição. E por isto mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do Evangelho de amor. Por isso esta doutrina é a doutrina de consolação para nós. A certeza de um futuro melhor, dependendo sublimamente dos nossos esforços. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Tenha paciência, tenha fé. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Com estas palavras, então, de Emmanuel, encerramos a nossa conversa de hoje com a certeza do nosso futuro, com a certeza da esperança no Evangelho de amor ensinado por Jesus Cristo. Tenhamos todos uma excelente semana de reflexão, de alto amor, e que possamos sim refletir no nosso íntimo e auxiliarmos no caminho de todos que nos cercam. Uma boa noite a todos.
Oração da esperança. Senhor, os homens reúnem-se no mundo para pedir, reclamar, maldizer. Legiões humanas devotadas à fé entregam-se para que as comandes. Multidões sintonizam contigo buscando servir-te. Permite-nos agora um espaço para a gratidão por estes dias de entendimento fraternal, vividos na casa que nos emprestaste para o planejamento das atividades evangélicas do futuro. Como não estamos habituados a agradecer e louvar, sem apresentar o rol das nossas súplicas, permite-nos fazê-lo de forma diferente. Quando quase todos pedem pelos infelizes, nós nos atreveremos a suplicar pelos infelicitadores. Quando os corações suplicam em favor dos caídos, dos delinquentes, dos que se agridem, nós nos propomos a interferir em benefício dos que fomentam as quedas, os delitos e a violência. Quando os pensamentos se voltam para interceder pelos esfaimados, os carentes, os desiludidos, nós nos encorajamos a formular nossas rogativas por aqueles que respondem por todos os erros que assolam a terra, estabelecendo a miséria social, a falência moral e a derrocada nas rampas éticas do comportamento. Não te queremos pedir pelas vítimas de todos os matizes, senão pelos seus algozes, os que entenebreceram os sentimentos, a consciência e a conduta, comprazendo-se quais chacais sobre os cadáveres dos vencidos. Tu que és o nosso pastor e prometeste apoio a todas as ovelhas, tem misericórdia deles, os irmãos que se cegaram a si mesmos e ensandecidos ateiam as labaredas do ódio na terra e fomentam as desgraças que dominam no mundo. Tu podes fazê-lo, Senhor. E é por isto que, em te agradecendo todas as dádivas da paz que fruímos, não nos podemos esquecer desses que ardem nas labaredas cruéis da ignorância, alucinados pelos desequilíbrios que os tornam profundamente desditosos. Retira dos nossos sentimentos de amor a cota melhor e canaliza para os irmãos enlouquecidos na volúpia do prazer, que enregelaram o coração longe dos sentimentos de humanidade e que terão de despertar um dia sob o látego da consciência que a ninguém poupa. Porque já passamos em épocas remotas por estes caminhos, é que te suplicamos por eles, os irmãos mais infelizes, que desconhecem a própria desdita. Quanto a nós, ensina-nos a não fruir de felicidade, enquanto haja na terra e na pátria do cruzeiro os que choram, os que se debatem nos desvãos da perturbação e consciente ou inconscientemente te negam a sabedoria, o amor e a condução de ternura como pastor de nossas vidas. Quando os teus discípulos aqui reunidos encerramos esta etapa, damos-nos as mãos e emocionados repetimos como os mártires do passado: Ave Cristo. Em tuas mãos depositamos nossas vidas, para que delas faças o que te aprouver, sem nos consultar o que queremos, porque só tu sabes o que é de melhor para nós. Bezerra de Menezes.